Olá, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 22, a festa de casamento. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo e ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois, festa de casamento, olha só. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos o que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festa e perguntou: Amigo, como é que você conseguiu entrar aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Então, meu amigo, essa palavra aqui, ela está confirmando, né, a palavra de ontem, de Mateus 21, dos lavradores maus, né? Aqui, Jesus usa a figura de um casamento, não é? Uma festa de casamento. E é assim que a palavra fala, né? Sobre a volta de Jesus, que vai ser o encontro da noiva com o seu noivo. Vai ser o casamento, né? Aleluia, da igreja com Cristo. Então, aqui Jesus ele usa parábolas que são nada mais do que histórias contadas com figuras do dia a dia, do cotidiano, para que as pessoas tivessem mais facilidade de entender. E aqui Jesus usou essa parábola da festa de casamento e ele fala, né, que ele enviou os seus servos a convidarem para a sua festa, né, a festa do seu filho, que já estava tudo pronto e que ele tinha preparado do melhor. Não é isso que é o reino dos céus? Aleluia, 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 onde, meu Senhor, onde estaremos eternamente com Cristo, onde não haverá mais nem choro, nem pranto, nem dor. Mas quando os servos foram convidar, aqueles convidados não se importaram, né, com o convite e continuaram cuidando dos seus negócios. Então aqui está falando, né, primeiramente dos judeus, como fala lá em João, no capítulo 1, que fala: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele abriu por meio do seu sangue um novo e vivo caminho. Aleluia. A cortina do templo se rasgou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ele nos abriu um novo e vivo caminho por onde nós podemos entrar na presença do Pai, por onde nós podemos entrar no reino dos céus. Isso é a graça maravilhosa, né? E então, aqueles convidados foram considerados pelo Senhor indignos. Mas hoje não é diferente, né? Não apenas o povo judeu, ainda muitos resistem, né? Não creem em Jesus.
não creem que Jesus é o Salvador, né? Mas em toda a terra, em todas as nações, quantos rejeitam Jesus? Quantos não querem crer? Quantos não quebrantam seu coração? Quantos estão cuidando dos seus próprios negócios, dos seus próprios interesses, não pensam no reino e não pensam no Criador que os deu a vida, não é? Não se voltam para Deus, não reconhecem que precisam dele, que precisam de Jesus, não é? E Deus considerou esses indignos. E aí ele fala com os servos que vão e convidem, e continuem convidando, que convidem todos, bons e maus. Isso foi ali quando Jesus, né, aleluia, no seu sacrifício que ele ressuscitou, a graça foi dada a todos os povos e não mais apenas aos judeus, porque a primeira aliança mosaica era com o povo judeu, né? E Deus ele abriu agora para todas as nações, para todos os povos, todos que creem e se batizarem serão salvos. Não é isso que a palavra diz, né? Então, ele foi convidando bons e maus. Mas aí a parábola conta que havia um homem ali que estava no meio dos convidados, mas ele não tinha se preparado. Ele não tinha colocado a sua roupa de festa. Irmãos, nós temos que viver em vigilância. Se cair, já se arrepende, se humilha. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso não é só um jargão, isso é verdade. Lá no Salmo, eu não vou me lembrar o número, mas fala que ainda que o homem venha cair 7 vezes, ainda assim o Senhor o levantará. Então, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, não podemos amar o pecado. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida e não o nosso estilo de vida. Nós temos que nos revestir do novo homem, sermos novas criaturas, né, para a glória de Deus e fugir do pecado, fugir das obras da carne, alimentar, aleluia, o nosso espírito, a comunhão com o Espírito Santo, enchei-vos, como Paulo fala, né, enchei-vos do Espírito Santo, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio de estarmos congregando, como fala em Hebreus, e não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Precisamos estar na igreja, precisamos estar envolvidos com a casa de Deus, amar a casa de Deus, ajudar com dízimos e ofertas, trabalhar em algum departamento na igreja, meus irmãos. Não podemos seguir esses modismos, esses ventos de doutrina. Ah, mas eu posso congregar de casa. Ah, mas eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso de um pastor. Meu querido, quem não aceita autoridade é o caído. O próprio Deus, lá em 1 Coríntios 12, ele estabeleceu profetas, pastores, ele estabeleceu os ministérios. Ele faz uma parábola, né? Ele faz ali, aliás, uma analogia que ele é o bom pastor que guia as ovelhas e fala: eu darei a vocês pastores segundo o coração de Deus, né? Então fala também, acho que em Efésios, orem pelos seus pastores. Gente, desde Moisés, desde que o sogro de Moisés, né, Moisés foi levantado ali como o grande pastor, né, do povo ali que estava a caminho de Canaã, e Jetro fala para ele: olha, não é bom o que você está fazendo, você está passando dia e noite e essas pessoas estão ficando exaustas esperando para receber uma palavra, uma oração, para receber uma direção de Deus, e você também está ficando exausto. Levantem homens que são idôneos, que são cheios da presença de Deus para te auxiliar. E ali foi estabelecida, né? A igreja do Senhor, gente, Deus ele se agradou quando Salomão construiu o templo. Não estava nem pensando em falar isso, olha só, né? Como o Espírito Santo vai direcionando. Não podemos abraçar esses ventos de doutrina. Precisamos congregar. Eita, a chuva está caindo aqui. Precisamos congregar. Precisamos estar na casa do Senhor, precisamos orar, jejuar para quebrantar as forças da nossa carne. Precisamos cumprir as disciplinas, não é isso?
nosso devocional, uma vida devocional, né? Então, aqui, ó, pois muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. Então, quando o Senhor viu aquele homem que não estava preparado, ele era um convidado, mas ele não era um escolhido. Foi porque Deus determinou, não como tem, né, aí na doutrina calvinista, que tudo já está determinado, que Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Meu querido, eu respeito quem acredita no calvinismo. Eu jamais vou crer nessas doutrinas de Calvino, mas eu creio que Deus, ele tem a presciência. Ele sabe quem vai realmente receber Jesus de todo o coração, quem realmente vai se arrepender, quem realmente vai perseverar. Mas Deus, ele não criou uns para ir para o inferno, não. Ele dá oportunidade, muitos são chamados. Ele dá oportunidade para o ser humano de se voltar para Deus, mas muitos não aceitam, por isso não são escolhidos. Por isso não estão com suas vestes prontas e serão lançados fora, na escuridão onde há pranto e ranger de dentes. Isso é muito sério, não é? Eita Deus, vamos nos preparar. Aí fala aqui, ó, a pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha é ou não é correto, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De maneira, desculpa, de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Então, meus amigos, você vê aqui a malícia, né? Ali dos soldados de Herodes, que na verdade eles estavam procurando algo para acusar Jesus, algo para que eles pudessem colocar as mãos em Jesus, para destruírem Jesus, para prenderem Jesus, para matarem Jesus. Então eles estavam se aproximando de Jesus ali, mas com uma malícia. E você vê que eles falam, né? Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é honesto. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor ensina as coisas de Deus. Então, Jesus, é certo, é contra ou não dar o imposto de César? Porque eles queriam ver se Jesus ia falar contra o imposto, para eles acusarem, para eles condenarem Jesus. Meus amigos, não é diferente hoje conosco. As pessoas, muitas pessoas, desculpa, meus filhos estão aqui conversando aqui ao lado. Muitas pessoas, elas nos observam. Elas observam e elas colocam ali meu celular está descarregando. Elas colocam ali muitas vezes arapucas, armadilhas. Vem ali com a carinha de amigos, não, irmã, tapinha nas costas, vamos ficar atentos, meus irmãos. Muitos estão procurando a nossa queda. Vigiai e orai. Peça ao Espírito Santo discernimento de espíritos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Se você desejar, deixa aqui um pedido de oração
Curta, comente, compartilhe. Deixa aqui de onde você está falando, um testemunho. Quando você deixa o like, um comentário, isso ajuda muito o canal para que a mensagem da palavra chegue a outras pessoas. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus Cristo.